Olá, que a graça e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha te abençoar, te dar vitória, levantar, capacitar e erguer meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo o nome do Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Não saia, que no final desse vídeo eu estarei levantando o clamor, crendo que o Senhor pode te dar vitória para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Acompanhe conosco. Eu cresci em um lar adventista e parte da cultura que eu aprendi foi que eu não deveria usar brincos. Porque quando o povo de Israel estava no deserto e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, como se aquele bezerro fosse quem os havia libertado do Egito, enquanto Moisés estava passando 40 dias com Deus no monte, recebendo não somente os 10 mandamentos, mas toda a legislação para reger o povo de Deus. Esse povo, quando Moisés desce do monte e eles percebem que eles fizeram algo terrível, adorando outros deuses. Então, Deus pede, por meio de Moisés, para que o povo tire as suas joias e se consagre ao Senhor. Por causa dessa história, eu cresci entendendo que eu não deveria usar joias, porque é algo que não faz parte do meu corpo, e o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu devo mantê-lo o mais original possível. Contudo, depois dos meus 30 anos, morando aqui no Canadá, eu passei a ter muitas dúvidas sobre a cultura religiosa em que eu cresci. Eu entendi, depois dos meus 20 e tantos anos, que religião e religiosidade são coisas diferentes. Eu entendi que a sua conexão com Deus, ela independe do corpo de Cristo. E eu entendi que a Bíblia, ela tem que ser a regra da sua vida. E para mim, essa história não era prova suficiente de que eu não deveria usar joias. Afinal de contas, eu usava tantas outras coisas para me adornar, não é verdade? Roupas bonitas, maquiagem, esmalte. Então, eu decidi furar a minha orelha quando eu tinha 35 anos, 34 anos, no ano que eu completei 35. Foi mês de março, talvez, eu completei 35 em setembro. Contudo, quando eu decidi furar a minha orelha, eu fiz um combinado com Deus. Eu orei, conversei com Ele. Embora eu tinha um forte desejo de furar a minha orelha, eu não furaria se o Espírito Santo tivesse me dito não faça. E eu achei muito estranho, porque eu jejuei cerca de 1 mês, diversas vezes sobre essa decisão. E todas as vezes que eu orava, o Espírito Santo dizia assim: você tem liberdade, você pode furar, fure. E aquilo me deixava muito confusa, porque a Bíblia também diz, Paulo, né, foi quem escreveu assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu ficava pensando, o que vai acontecer comigo se eu furar minha orelha e se eu passar a usar brinco? Isso vai afetar alguma coisa na minha fé ou não? A joia é algo tão superficial para afetar uma estrutura interna, certo? Uma estrutura intrínseca como a personalidade, a fé, a espiritualidade. Então, eu decidi furar a minha orelha, entendi que eu tinha o consentimento de Deus e eu executei o meu plano. Passou algum tempo, naquele ano eu tinha entrado em remissão. E essa era uma vitória que eu só consegui pelo sangue de Jesus. Fui fiel na alimentação que Ele me pediu ali por alguns meses. Basicamente numa alimentação crua,
com frutas e vegetais. Foi muito difícil, eu só consegui pelo poder do Espírito Santo. Mas aquela vitória trouxe um pouco do meu ego de volta à tona. Eu comecei a olhar para mim, que de alguma forma eu participei daquela vitória. E na verdade esse orgulho da minha vitória me levou a percepção irreal de que nada poderia abalar aquela conexão que eu tinha com Deus. E isso me levou a tomar essa decisão de furar a minha orelha e passar a usar brincos e outras joias. Só que eu fiz um pacto com Deus. Quando eu decidi furar a minha orelha e eu jejuei e conversei com o Senhor sobre isso, eu disse assim: Senhor, eu sei que a vaidade é algo incontrolável, que o nosso ego não tem limites. Então eu vou pôr um limite no meu ego, na intenção de conter os meus impulsos egoístas, que, como os impulsos egoístas de todo mundo, são ilimitáveis. Eu fiz um pacto de que eu ia usar um brinco simples, uma bolinha de ouro, que era o mesmo que a profissional, no caso, furou a minha orelha e me vendeu o serviço, né? Enfim. E eu só ia usar aquilo ali. Eu não iria começar a investir em joias e comprar outras joias enfim, eu ia manter. Eu pensei assim: eu consigo conciliar uma modéstia cristã com o uso de joias. Então eu vou me limitar, eu uso apenas um par de brinco de ouro de boa qualidade, mas eu vou ter só esse par de brinco. Assim eu não vou começar a gastar muito dinheiro com isso, eu não vou me tornar uma pessoa hiper mega ultra vaidosa e perder a noção do equilíbrio. E pra mim tava tudo certo. Eu disse a você que eu tinha entrado em remissão. Mas sem eu perceber, estar usando o brinco e todas as vezes olhar no espelho e me ver, na minha percepção, mais linda do que antes, continuou esse trabalho no meu ego, que já havia começado quando eu olhei para mim e achei que a vitória sobre a doença tinha uma grande participação minha. Então eu comecei a acreditar que não somente o brinco não afetaria a minha fé, como também comer o que eu desejasse não afetaria a minha saúde. Você percebe como um passo em direção ao prazer, um passo em oposição à abnegação, após o outro foi sendo dado, até o ponto em que chegou o final do verão. Eu estava com muita inflamação, tive terríveis crises de urticária. Foi quando eu postei uma foto na rede social com meu rosto super inchado, após comer um sanduíche que tinha queijo, então a combinação trigo e queijo. Porque eu sou extremamente sensível a muitas coisas, inclusive alimentos vegetais, né? Não é só trigo e queijo. Então, assim, o Espírito Santo me pediu no final daquele verão para que nós vendêssemos a nossa casa em Hamilton e comprássemos num lugar que tivesse água, que tivesse fonte de água, um rio, um lago. E por isso nós estamos morando aqui hoje, mas eu não vou entrar no mérito dessa decisão de compra. Foi uma história muito linda que a gente viveu de fé com o Espírito Santo e eu ainda estava usando o brinco. Então quero ressaltar que o brinco, ele não cortou a minha conexão com Deus, mas ele me levou paulatinamente a outras decisões. E de certa forma eu me afastei sim de Deus. Porque quando eu escolhi andar pelos meus próprios caminhos e fazer as minhas próprias decisões, por exemplo, em relação à minha dieta, eu me coloquei em perigo, eu voltei a ter inflamações. E nesse processo de mudança, nós pedimos à minha sogra que viesse nos ajudar do Brasil. E ela veio. E conversando muito com ela, ela me apontou um texto na Bíblia.
O texto que fala da queda de Lúcifer, eu vou colocar na referência o texto, porque eu não me recordo exatamente a passagem. Eu só lembro que o texto diz assim, que Lúcifer, ele andava entre as... Em inglês fala fiery stones. Eu não lembro como é que escreve certinho em português, mas tem alguma coisa a ver que ele andava entre as pedras preciosas, entre as joias preciosas. Eu não me lembro se a interpretação desse texto seria que as joias preciosas é um símbolo para descrever outros anjos, mas eu me ative naquelas palavras, né? As joias preciosas, e ele olhou para si e viu que ele era muito belo, e eu me identifiquei 100% com a descrição de Lúcifer antes da queda. Eu olhava para mim e eu via algo esplêndido em relação à minha conduta, em relação a quem eu era. E quando eu entendi aquilo, que da mesma forma que eu me enxergava, era como Lúcifer se enxergava, né? Satanás, na verdade, porque a palavra Lúcifer não está na Bíblia, a gente continua repetindo ela é uma tradição herdada, que passou de cultura por cultura, mas essa palavra não tem na Bíblia. Lúcifer, não existe essa palavra na Bíblia. Satanás, ele teve esse momento, né, em que ele olhou para si e ele se achou muito sábio, muito belo, e porque ele não podia viver de acordo com os próprios ideais. E então aí ele leva essa questão para os outros anjos, e aí começa a rebelião no céu. Quando eu li esse texto, eu entendi que eu estava vivendo a mesma coisa, e eu entendi o perigo que eu estava correndo, de que os meus próximos passos, eles seriam largos e rápidos na direção oposta à direção de Deus. Então, naquela noite, depois de conversar com a minha sogra, eu acordei cerca de meia-noite para orar. Eu sempre gostei de orar de madrugada. Tem alguma coisa muito especial na madrugada que me atrai para orar. E quando eu ajoelhei, eu perguntei a Deus em sinceridade. Eu não tinha pensado no brinco. Eu apenas pensei nessa situação da conversa que nós tivemos sobre a queda de Lúcifer, de Satanás. E aí eu orei e perguntei, Senhor Deus, tem alguma coisa em mim que o Senhor quer que eu mude e eu não estou enxergando? O Espírito Santo imediatamente disse, tire os seus brincos, tire o seu colar e não use nunca mais. Na hora, eu fiquei chocada, mas imediatamente depois que ele disse isso, eu vi, ele disse essa frase, então, como eu acabei de falar, ele falou essa frase na minha mente em forma de pensamento. E eu vi, eu não sei explicar, eu não estava sonhando, talvez como uma visão, eu vi essa criatura no canto da minha cama, nos pés de onde eu dormia, no chão, de cócoras, uma criatura enorme, que talvez ereta, ela teria cerca de 6 metros de altura, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Essa criatura, ela era horrenda, eu via preto, toda a sua silhueta era preto, tudo que eu via nela era preto, não tinha como eu distinguir os olhos, não tinha como eu distinguir boca, eu vi uma forma humanoide e era tudo preto. E essa criatura de cócoras, ela era tão grande que ela esticava a mão dela assim e ela passava a mão na minha orelha, no meu brinco. E eu senti aquela criatura passando a mão na minha orelha. E quando isso aconteceu, eu abri meus olhos, eu estava orando. Lembra que eu falei que eu estava orando de olhos fechados?
Eu abri meus olhos, eu saí em direção ao banheiro do quarto, eu acendi a luz do banheiro, eu odeio fazer isso. Até o banheiro da minha casa, ele é cinza escuro porque eu gosto da escuridão. Eu tenho sono muito leve, então eu gosto de que meu quarto seja sempre escuro. Eu fui até o banheiro e eu acendi a minha luz, algo que eu nunca faço porque isso pode me despertar e eu vou perder o sono, e eu não queria isso. Mas eu acendi a luz porque eu queria acreditar naquilo que estava acontecendo. Era muito real para ser fruto da minha imaginação. Então eu lavei o rosto várias vezes com água gelada e eu olhava para mim e eu apalpava assim para saber se aquilo era real, se eu tinha visto aquela criatura mesmo. Eu abri a porta do banheiro e olhei e não tinha nada ali. Mas imediatamente eu tirei os brincos da orelha, um pouco assustada ainda. E eu tirei os brincos, eu tirei o colar. Não foi fácil. Foi algo que eu fiz com dor. E voltei para a cama. E quando eu voltei para a cama, eu ajoelhei de novo para orar. E quando eu fechei meus olhos, antes de dizer nenhuma palavra, eu vi de novo aquela criatura horrenda, aquele demônio. Mas dessa vez, ele não podia me alcançar. Ele estava acorrentado assim, de cócoras, com os braços cruzados no peito, e tinha correntes em volta dele. E ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia me alcançar mais, ele não tinha mais acesso a mim. No dia seguinte, eu voltei a dormir naquela hora. E no dia seguinte, eu fiquei pensando muito naquela experiência. Porque quando a experiência aconteceu, eu não tinha feito todo esse raciocínio que eu contei para você no início do vídeo. Eu fiz esse raciocínio durante o dia. Eu parei para pensar o que significava isso. O demônio ter acesso a mim, né? Que ele podia tocar em mim e eu podia sentir. E depois, na cena seguinte, quando eu tirei as joias, ele estava acorrentado e ele não tinha mais acesso a mim. Então, eu percebi que em dar esse passo de usar as joias, eu estava caminhando na direção oposta à direção da abnegação, como eu disse no começo. E quando eu leio a Bíblia, a despeito de crer ou não crer em que o uso de joias ele afeta na sua espiritualidade, quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem comum, extremamente simples, que não tinha nada de nobre na sua aparência, a não ser a forma que ele falava e a forma que ele agia. Então, acabaram-se as minhas dúvidas naquele momento. Eu entendi que eu, Sara, não devo usar joias, não por causa da joia, mas porque toda vez que eu tomo uma decisão pautada no meu desejo, eu estou me afastando de Deus. Em vez de me negar para me tornar mais parecida com Ele, eu estou afagando o meu ego. E um afago após o outro é o caminho da queda, assim como foi com Lúcifer, com Satanás. E eu demorei para dividir essa experiência, né? Eu já tô com 36 anos, isso aconteceu há 1 ano e meio, talvez um pouco menos. Não, 1 ano e meio mesmo. Eu demorei para dividir essa experiência porque ela é algo difícil de acreditar, né? E eu gostaria de saber se você também tem alguma experiência assim especial, diferente, que você não conta pra ninguém, porque todo mundo vai te chamar de louca, esquisita. Eu queria saber se você já teve
algum sonho especial que Deus te deu, sabe? A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, o Espírito Santo seria derramado para todas as pessoas que fossem fiéis a Deus. E essas pessoas teriam sonhos, visões. Então tem muita gente por aí tendo sonhos e visões, mas não compartilha. Sonhos e visões incríveis, muito mais significativas do que essa experiência que eu te contei agora. E nós precisamos contar, porque quando a gente fala daquilo que Deus tem feito na nossa vida, a gente ajuda outras pessoas a tomarem a decisão de se negar a cada dia e ser mais semelhante a Jesus. Vou orar com você agora para que Deus te ajude a tomar as melhores decisões pautadas na abnegação e não no afago dos teus desejos. Poderoso Deus, nos ajude a nos negar, Senhor, porque é muito difícil. Nós somos pecadores e fazer aquilo que é do nosso desejo é a nossa natureza. Negar os nossos desejos é ir contra a nossa natureza. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os nossos desejos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, nesta hora, em nome de Jesus. Deixe o seu pedido de oração. Nós estaremos orando, crendo que o Senhor ele pode intervir e fazer grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso eu creio no poder da oração, porque a oração ela é a chave da vitória. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, nesta hora entramos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, porque, meu Pai, sabemos que o Senhor, meu Pai, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dado ao Teu nome. Senhor, Pai Celeste, nesta hora, meu Pai, Senhor, nós clamamos, Senhor amado, nós entramos na Tua presença e, Senhor, eu quero lhe pedir, meu Pai, graça, misericórdia, meu Pai, da Tua parte. Senhor, eu lhe entrego, meu Pai, a cada pedido de oração dos Teus filhos e filhas Tuas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vai dando vitória. Senhor, vai repreendendo, meu Pai, todo mal, toda seta do adversário, meu Pai, que aonde os teus filhos estiverem, Deus, que eu venha receber, meu Pai, o toque da tua graça, Deus, o toque, meu Pai, do teu Espírito Santo, enchendo, Senhor, dando vitória, livrando, curando, Senhor, salvando, meu Pai, a cada dia mais e mais, Senhor, a cada família representada, Senhor, nos pedir de oração dos teus servos e servas tuas. Deus, vai livrando, meu Pai, de
todo mal, Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo, meu Pai, que não provém, meu Pai, do teu agrado, tudo aquilo, meu Pai, que venha tirar a paz, tudo aquilo, meu Pai, que venha, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, tentar, meu Pai, cortar, Senhor amado, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos e filhas tuas. Ô Espírito Santo, que seja, meu Pai, repreendido, meu Pai, e jogado por terra. Deus, que a tua graça, meu Pai, e a tua misericórdia, Senhor, venha ser, meu Pai, na vida dos teus filhos e filhas tuas. Ô Espírito Santo, a tua graça, Deus, e a tua misericórdia, meu Pai, está, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Deus, o teu Espírito Santo, ele opera, Deus, e continuará operando, meu Pai, sobre as nossas vidas. Ô Espírito Santo, nesta hora, Senhor amado, aqueles que pediram, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, para a porta ser aberta, Deus, que deixaram, meu Pai, seus pedidos de oração, Deus Todo-Poderoso, para a porta ser aberta, Deus, eu lhe peço, meu Pai, nesta hora, Deus, e venha, meu Pai amado, através do teu Espírito Santo tocar, através, meu Pai, do teu Espírito Santo, meu Pai, nesta hora, Deus Todo-Poderoso, entrar, meu Pai amado, ô Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, na vida deste homem, na vida de meu Pai, desta mulher, né, que precisa, meu Pai, desta porta aberta, Senhor, para colocar, meu Pai, o alimento sobre a mesa. Deus Todo-Poderoso, continua trabalhando, continua, meu Pai, intervindo, continua, meu Pai, dando vitória, Senhor, continua, meu Pai, abençoando, Deus, que esta pessoa, que este homem, esta mulher, né, que for sintonizar, meu Pai, nesta oração, né, Deus Todo-Poderoso, que venha receber, né, o toque, meu Pai, sobrenatural da tua graça, Deus Todo-Poderoso, porque, meu Pai, nós acreditamos e cremos que o Senhor, meu Pai, tem algo extraordinário, Senhor, para continuar operando, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, que operando, Senhor, quem impedirá o teu agir, o teu sobrenatural, de operar, meu Pai, sobre nossas vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, que nesta hora, o Espírito Santo do Senhor, eu lhe entrego, meu Pai, a cada casal, Deus, a cada homem, a cada mulher, Senhor, a cada matrimônio, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que precisa do teu milagre, Senhor amado, pessoas que vivem brigas, vivem guerras, Deus, vive em conflitos em casa. Satanás e seus demônios têm feito arruaça, têm destruído relacionamentos, têm acabado, meu Pai, com casais, Senhor amado. Mas eu lhe peço, meu Pai, nesta hora, Deus, que todo mal venha a ser repreendido. Senhor, todo mal, meu Pai, venha jogado por terra, meu Pai, na vida deste casal. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós acreditamos e cremos, meu Pai, no poder da tua graça. Deus Todo-Poderoso, no poder, meu Pai, da oração que está sendo feita aqui, meu Pai, nesta hora. Eu creio, meu Pai, eu acredito que enquanto, meu Pai, nós estamos orando, o Senhor está dando livramento. Eu creio, meu Pai, que enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor está abrindo porta aonde não tem porta. Eu creio, meu Pai, que enquanto nós estamos aqui, meu Pai, nesse espírito de oração, nesta ligação perfeita,
feita, algo extraordinário está acontecendo, vidas, meu Pai, estão sendo mudadas, coisas extraordinárias estão sendo feitas, meu Pai, no mundo espiritual. Por isso, meu Pai, eu lhe peço nesta hora, continua fazendo, continua operando, continua libertando, continua salvando, continua, meu Pai, mudando vidas. Deus, que todas as estratégias de Satanás, todas as obras maléficas feitas, meu Pai, para destruir, para acabar com estas famílias, para acabar, meu Pai, com estas casas. Deus, que seja, meu Pai, repreendido. Senhor, que seja, meu Pai, jogado por terra. Deus, o inimigo, ele pode se levantar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas da mesma forma que ele levanta, ele é jogado por terra, porque o Senhor é maior, o Senhor é justo, o Senhor, meu Pai, é o príncipe da paz, o Senhor, meu Pai, é mais do mesmo, meu Pai, nós somos pecadores, falhos, pecamos, erramos contra o Senhor. Mas a tua graça, a tua misericórdia tem sido, meu Pai, grande, tem sido linda, tem sido bela, meu Pai, sobre as nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu agradeço ao Senhor pelaquilo que o Senhor tem feito e pelaquilo, meu Pai, que o Senhor ainda irá de fazer sobre as nossas vidas. Deus, eu lhe entrego a cada jovem, a cada adolescente, Deus, a cada homem, Deus, a cada mulher, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que deixaram seus pedidos de oração, Deus, todo espírito da morte, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, Deus, que tenta entrar na vida deste homem, que tenta entrar, meu Pai, na vida desta mulher, Deus, trazendo o espírito de insônia, esta mulher, este homem, que não consegue, meu Pai, ter uma boa noite de sono, que não consegue, meu Pai, deitar no seu travesseiro e ter uma boa noite de descanso. Deus, eu creio, meu Pai, que nesta noite, o Espírito Santo, o Senhor está tocando nesta mente, o Senhor está tocando, meu Pai, na vida desta pessoa. Deus, e Satanás, ele vai ter que bater em retirada. Satanás, ele vai ter que ser repreendido e jogado por terra. Deus, fala ao coração desta pessoa. Deus, esse espírito maligno venha ser jogado por terra. Deus, esta palavra contrária na vida desta pessoa venha ser jogado por terra, meu Pai. Deus, e que o Teu Espírito Santo venha continuar falando. Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha, Senhor amado, ser penetrado ao meu coração. E, Senhor amado, na vida desta pessoa, meu Pai, que está sofrendo desta opressão maligna, que está sofrendo, meu Pai, na sua família, na sua casa. Deus, esta mulher que tem este filho rebelde. Deus Todo-Poderoso, este marido. Deus, que está no mundo das drogas, no mundo, meu Pai amado, da bebedeira, no mundo da cachaça, no mundo da cerveja, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha entrar com providência. Deus, que o Senhor venha entrar, meu Pai, com a libertação na vida deste homem. Deus, na vida deste jovem, na vida, meu Pai, deste adolescente, meu Pai, que está perdido, meu Pai amado, neste mundo. Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, que o mundo já és do maligno. Satanás e seus demônios têm feito arruaça. Satanás e seus demônios, meu Pai, têm tentado acabar com as famílias, com as casas. Senhor, mas a minha família e a família dos Teus servos e servas Tuas,
não pertencem a homem, não pertencem a demônio nenhum, meu Pai. A nossa família, a nossa casa pertence ao Senhor. Deus, só o Senhor tem o poder de mudar, só o Senhor tem poder, meu Pai, de libertar, de salvar, de levantar esta pessoa. Por isso eu lhe peço, meu Pai, pela vida deste jovem, pela vida deste homem, pela vida desta mulher que precisa desta cura na alma. Deus, que precisa, meu Pai, deste toque do Teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, nesse empurrãozinho, meu Pai divino, para esta pessoa, meu Pai, sair, Senhor amado, desta depressão, sair, meu Pai, desse espírito maligno que tem, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, acabado com a sua vida, tem tentado, meu Pai, a cada dia mais e mais tirar a sua paz, mas eu creio, eu acredito que o Senhor é o nosso príncipe da paz. Deus, o Senhor tem tocado em mentes, o Senhor tem entrado, meu Pai, com espírito de libertação e tem, Senhor amado, libertado esta pessoa, tem tirado, meu Pai, esta pessoa das profundezas do inferno, do pecado. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça superabundou a nossa alma. Senhor, por isso, meu Pai, nesta hora, continua, meu Pai, nos abençoando e nos dando vitória, que a cada dia mais e mais o Senhor venha continuar nos levantando e nos capacitando. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado, a qual o Senhor tem nos concedido, a qual o Senhor, meu Pai amado, tem nos levantado da nossa cama a cada dia mais e mais para correr atrás dos nossos objetivos. Deus, eu lhe entrego a cada servo e serva tua, Senhor, a cada pedido de oração a Teus cuidados, continua abençoando e dando vitória. São essas bênçãos, meu Pai, que eu lhe peço e já lhe agradeço na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, dê seu pedido de oração. Nós estaremos orando e clamando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai. Até a próxima, irmãos. Felipe Silva, vídeos que edificam. Oh, as promessas de Deus em nós se aplicam. Amém, para sempre, amém.